Olá, tudo bem? Tudo jóia aí com você? Vamos à correção dos exercícios que eu deixei na aula anterior. Hoje eu vou fazer a correção neste vídeo do exercício 4J, do capítulo 3. E o exercício do capítulo 3 aqui, o 4J, diz assim: ler dois valores numéricos inteiros representados pelas variáveis A e B e apresentar o resultado armazenado em memória do quadrado da diferença do primeiro valor, variável A, em relação ao segundo valor, variável B. Então, vejamos como esta solução pode ser obtida. Vou colocar aqui a minha entrada, já na nomenclatura que combinamos na aula passada, o processamento, e aqui vou definir então a saída. A entrada de dados são duas variáveis, A e B, que é o exercício pede. Você está vendo aí no exercício A e B do tipo inteiro. Muito bem. O processamento é para eu armazenar em memória. Então significa que o meu resultado vai ter que ser uma variável armazenando esse resultado, então atribuído a R, vou usar o R como resultado, de quem? Do quadrado da diferença do primeiro da variável A com o segundo variável B. É o quadrado da diferença, então significa que eu tenho que calcular A menos B e tudo isso elevar ao quadrado. E a partir daqui eu apresento o resultado. Essa é a melhor maneira de eu resolver esse problema. Mas tem gente que deve ter pensado da seguinte forma. Vamos fazer aqui o processamento linha. Alguém pode ter, x é atribuído a A menos B, e aí eu faço R atribuído a x ao quadrado. Ok, também está certo. Você vai conseguir executar o mesmo programa, mas veja um detalhe. Nesse programa você tem uma linha a mais uma linha, e mais uma variável. Você está colocando elementos a mais num programa que dá para resolver numa tacada muito mais simples. Se isso fosse um teste numa organização, talvez, se você resolver assim e o seu concorrente assim, você tenha perdido a vaga para ele. Então, é muito importante, depois que você acha um resultado, falar, achei, acabou. Não acabou. Olha mais um pouco e vê se você não encontra uma maneira de simplificar isto aqui. Olha só, tirei isso aqui. Então, dessa maneira, o seu programa fica mais elegante, menor, ocupando menos memória possível. Então, apesar disso aqui ser funcional, não é uma boa solução. Então, não vou levar esta solução em consideração. A partir daqui, eu então vou desenhar o diagrama. Vamos lembrar que a gente começa o diagrama aqui com o símbolo de terminal marcando início. Aponto ele para a próxima ação. Na próxima ação eu tenho a entrada de dados A e B. Aponto para o processamento. O meu processamento será aqui R atribuído, abre parênteses, a A menos B ao quadrado. Fecho então esse parênteses, fecha o símbolo. Aponta para a próxima etapa, que é o display, dando então a solução aqui do resultado. Veja que neste caso o programa já está pronto, então finalizo. Está exatamente aquilo que nós estamos planejando. Agora eu faço a codificação deste programa. Então, meu programa, capítulo 3, exercício 4J, variáveis. Quem são as variáveis? A, B e R. De que tipo? Inteiro, que foi o que o exercício pediu. Início, então estou executando a mesma ação já combinada, início, marquei todo o início aqui. A partir daqui, eu coloco então leia. Posso fazer aqui, leia A, vírgula B, mas eu prefiro deixar leia A, leia B. Em alguns momentos eu vou usar aqui com vírgula, vai depender do tamanho que eu vou precisar escrever aqui na lousa. Como eu tenho bastante espaço para um exercício pequeno, eu posso então aproveitar melhor. R
atribuído, abre parênteses, a menos b, fecha parênteses, elevado ao quadrado, escreva r, que é o resultado, e aí eu tenho o fim registrado. Então aqui está a resposta do exercício J. Depois a gente continua com o exercício G e depois ainda o exercício F. Na sequência eu quero mostrar este programa sendo executado na linguagem C. A partir então do exercício 4J do capítulo 3, estou mostrando ele aqui escrito em linguagem C, para vermos aí então o resultado do quadrado da diferença de dois valores fornecidos. Eu vou dar uma explicação geral sobre a linguagem. O nosso objetivo não é a linguagem em si, mas o exercício, ver o exercício funcionando, mas ter aqui uma noção geral. Os comandos de entrada da linguagem C são o scanf. O scanf é o comando leia e o printf é o comando escreva. Esse comando leia e esse comando escreva, eles não fazem parte direta da linguagem C, apesar de estarem na linguagem C. Esses comandos estão dentro de uma biblioteca, de um arquivo suplementar à linguagem. Esse arquivo chama-se stdio, ou seja, Standard Input Output, ou seja, o padrão de entrada e saída. Então, os comandos aqui de entrada e saída estão dentro deste arquivo. A funcionalidade de cálculo da potência, a linguagem C não tem um operador aritmético de potência, ela possui uma funcionalidade que executa esta ação. Então aqui eu ponho a base que vai ser calculado e coloco ao lado o valor da potência. Então o resultado aqui da subtração de A com B será elevado ao quadrado. Então veja que eu estou calculando aqui o quadrado da diferença de A e B. Essa funcionalidade está dentro da biblioteca matemática. Aqui defini as variáveis A, B e R do tipo inteiro, que é int em linguagem C. Então, todo o início do diagrama de bloco está concentrado aqui entre a linha 1 e a linha 8, e o fim está concentrado aqui entre a linha 13 e a linha 14. Outros detalhes da linguagem eu não vou fazer nenhum comentário, apenas o que interessa para nós é esse bloco, que é o que está ali na entrada, processamento e saída. Vou colocar então esse programa em processo de compilação e execução. Assim que o programa entra em execução, ele aguarda a entrada de dois valores. Então eu vou entrar, por exemplo, o valor 5 e vou entrar o valor 3. E o resultado foi 4. Então veja, 5 menos 3 é 2. 2 ao quadrado, 4. Veja que estou apresentando o cálculo do quadrado da diferença do primeiro valor, que é o valor A, em relação ao segundo valor, que é o valor B. O 5 é o valor A e o 3 foi o valor B. Com isso, eu fiz a demonstração do exercício que nós acabamos de corrigir. Até a próxima aula, um grande abraço, fui!